Olá, meus amados irmãos, graça e paz seja convosco hoje e sempre. A nossa mensagem de hoje tem como título Fé e o chamado para a eternidade. Meus amados irmãos, o dia 11 de setembro de 2001 amanheceu como qualquer outro. O céu de Nova York estava azul e milhares de pessoas seguiam para seus trabalhos sem imaginar que em poucos minutos sua vida mudaria para sempre. Às 8h46, o primeiro avião atingiu a torre norte do World Trade Center. 17 minutos depois, o segundo avião perfurou a torre sul. O impacto foi devastador. Pessoas presas nos andares superiores tentavam escapar, algumas em desespero saltavam pela janela. O terror tomou conta da cidade, do país e do mundo. E então, diante dos olhos atônitos de milhares de espectadores, as torres desabaram. O cenário era de destruição total. Cinzas cobriam as ruas, o silêncio de luto era interrompido apenas pelos gritos e sirenes. Mas em meio à tragédia, algo extraordinário aconteceu. Enquanto multidões corriam para se salvar, bombeiros, policiais e paramédicos corriam na direção contrária. Ele subiu as escadas das torres em chamas, carregando feridos, guiando sobreviventes. Cada um sabia que sua vida estava em risco, mas isso não importava. William Rodrigues, um simples zelador, tornou-se herói ao usar sua chave mestra para abrir as portas e salvar centenas de pessoas antes de ser soterrado pelos escombros. Ele sobreviveu e depois dedicou sua vida a ajudar os que ficaram. Paramédicos como Alquim, mesmo ferido, continuava resgatando vítimas dos destroços. Bombeiros formavam correntes humanas para carregar sobreviventes em segurança. Pessoas comuns distribuíam água para os socorristas exaustos. E havia aqueles que só podiam oferecer suas orações. Grupos evangélicos se reuniram nas ruas e igrejas, formando um círculo de fé. Seguravam as mãos uns dos outros, clamando ao Eterno por força, por cura, por esperança. Eles sabiam que diante da tragédia, apenas a fé podia sustentar os corações dilacerados. Meus amados irmãos, o que o 11 de setembro nos ensina espiritualmente? Essa tragédia nos traz lições profundas sobre a vida e a eternidade. Primeiro, a vida é frágil e passageira. Todos que começaram aquele dia acreditavam que teriam um amanhã, mas em um instante tudo mudou. Isso nos lembra das palavras de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus amados irmãos, precisamos viver cada dia preparados, pois nossa vida terrena é breve. A vida é assim, cheia de surpresas. O marido sai para trabalhar e não sabe se voltará para casa. A esposa beija o esposo de manhã sem imaginar que aquela pode ser a última vez. O filho se despede dos pais para mais um dia de escola sem saber que talvez nunca mais os veja. Quantas pessoas na manhã de 11 de setembro tiveram a oportunidade de dar seu último abraço no filho, na filha, no esposo, na esposa, mas não fizeram porque não sabiam que aquele seria o seu último dia. Muitos lamentaram depois: se eu soubesse, mas a vida não nos dá aviso. E se hoje fosse o nosso último dia, como teríamos vivido? Segundo, o verdadeiro amor se manifesta no sacrifício. Os socorristas arriscaram suas vidas por estranhos sem hesitar. O Messias disse em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se esses heróis estavam dispostos a morrer por desconhecidos, quanto mais o Messias que entregou sua vida para que tivéssemos a eternidade ao seu lado. Terceiro, o Eterno está presente mesmo na dor. Muitos perguntam onde estava o Eterno no 11 de setembro, mas ele estava nos bombeiros que salvaram vidas, nos paramédicos que cuidaram dos feridos, nos pastores que consolaram os enlutados. Ele estava na solidariedade, naqueles que distribuíam água aos sedentos, no abraço e na oração. O salmista nos diz que o Eterno é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1.
quarto, a eternidade é nossa verdadeira morada. O 11 de setembro nos lembra que não pertencemos a este mundo. Um dia nossa jornada aqui terminará. A pergunta é: estamos prontos para encontrar com o Criador? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus capítulo 24, versículo 44. Conclusão: o chamado à decisão. Se os socorristas estavam dispostos a arriscar tudo para salvar vidas terrenas, nós como cristãos temos um chamado ainda maior: levar o evangelho que salva vidas para a eternidade. O Messias disse em João 4,14: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. O 11 de setembro nos lembra da brevidade da vida, da importância do amor ao próximo e da necessidade de estarmos prontos espiritualmente. Hoje é o dia de entregar a sua vida ao Messias. Busque o Eterno enquanto se pode achá-lo. Chame por ele enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Meus amados irmãos, que essa tragédia nos desperte para a urgência da fé e do amor. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas sabemos que em o Eterno encontramos a verdadeira segurança e a promessa da vida eterna. Fechemos nossos olhos e oremos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, hoje nos lembramos da tragédia que marcou tantas vidas, o 11 de setembro, e reconhecemos a fragilidade da nossa existência. A vida é cheia de surpresas e muitas vezes não sabemos o que o amanhã nos reserva. Pedimos que, assim como os heróis daquele dia se entregaram para salvar vidas, possamos também viver com amor, coragem, ajudando uns aos outros, espalhando a sua paz. Pai, nos ensina a valorizar cada momento, a nunca deixar de expressar nosso amor aos que estão ao nosso redor e estarmos preparados para o seu chamado. Em meio às dificuldades, confiemos em sua presença, pois sabemos que tu és o nosso refúgio e fortaleza. Que nossa fé seja constante, nossa esperança inabalável e que nossa vida reflita a tua luz, para que possamos, como aqueles que se sacrificaram, sermos instrumentos de salvação e consolo para os outros. Em o nome de Yahushua oramos. Amém. Eu sou o pastor Moisés Lisboa e peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que curta esta mensagem, comente e compartilhe ao máximo de pessoas que você puder, para que também elas sejam edificadas. Assim você estará sendo um canal de bênção na vida das pessoas, e que a graça do Eterno Criador seja com você e sua família hoje e sempre.